A Silvia e ao Hélio por esse curso, né? Quer dizer, a gente está chegando ao fim desse curso, dessa atividade hoje. Silvia e Hélio, obrigado. Acho que é uma oportunidade muito legal da gente ter conversado um pouco sobre esses desafios da educação política e como a gente tem feito esse trabalho e como a gente tem transmitido esses conteúdos. Esse livro que a gente está distribuindo para vocês conta um pouco da história desse projeto, só para vocês terem uma ideia da dimensão desse projeto hoje. A gente está fazendo 30 cursos esse ano financiados pela Fundação Adenauer, mais 10 cursos financiados por uma empresa com base nesse programa, esses 10 cursos em 10 estados diferentes, esses 30 cursos da Fundação Adenauer na Grande São Paulo, e ontem a gente começou uma série de 35 cursos só na cidade de Itapevi. A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Itapevi vai dar aula para todos os alunos de terceiro ano do ensino médio da cidade. Todos. São 22 escolas de ensino médio públicas na cidade de Itapevi e todos são professores ligados a uma grande rede de educação política, dentre os quais eu sou um deles. Então a gente vai ter um grupo de 9 professores se revezando nessas 35 turmas em 22 escolas, e a gente começou isso essa semana. A gente começou isso ontem. Isso é segunda, terça e quarta, todas de maio, até metade de junho, todas de agosto e todas de setembro. Antes da eleição a gente vai ter passado pelas 35 turmas que a gente programou e pelas 22 escolas da cidade, públicas, né, para falar só com jovens de terceiro ano, só, não é nem primeiro nem segundo, é tudo terceiro. A gente está estimando aí que a gente vai ter uma fala com aproximadamente 3.000 a 3.500 jovens, é uma coisa de bastante fôlego aí. Então a gente tem conseguido fazer coisas bem legais esse ano, e esse curso que a gente oferece nesses lugares, que vai abrir aqui na Câmara 4, 5 e 6 de junho. 4 é uma segunda? De junho? 4 segunda? 4, 5, 6 de junho vai ter esse curso do livro aqui, que é bem parecido com esse que a gente teve, à noite, das 7 às 22, com 3 professores, com a Mônica Sodré, com o Rodrigo Estramanho e com o Bruno Souza. Então, é isso que a gente tem feito. Bom, dito isso, uma segunda coisa que é importante, né, esse agradecimento a Silvia, ao Hélio, enfim. Dito isso, uma segunda coisa que é muito importante. A gente, de novo, e repetindo só para vocês, se vocês tiverem interesse em fazer essa atividade aqui, que está rolando, que a gente começou aqui e que está rolando e que vai fazer a visita que vocês fizeram, portanto vocês não precisam fazer, porque vocês já fizeram, terça da semana que vem, a outra terça e a outra terça, são as outras 3 visitas. Então, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Município e Tribunal de Contas do Estado, ou Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas do Município. Mas, eu acho que seria legal passar uma lista. As pessoas que tiverem interesse, coloquem um e-mail, a gente vai mandar as informações para vocês, com o endereço certinho, com o horário certinho, para estar na Assembleia semana que vem, para estar no Tribunal de Contas do Estado e do Município, e obviamente a gente certifica como um curso a mais, por razões óbvias, né? Afinal de contas, vocês vão fazer uma atividade a mais. Beleza? Então vamos lá. Eu toquei num ponto aqui, o meu objetivo era tocar num ponto aqui do que representa um legislativo municipal na vida de uma sociedade e como um legislativo municipal tem que agir na realidade dessa sociedade. Eu sei que não foi uma fala inicialmente, nessa fala de aproximadamente 1 hora que eu fiz aí, não foi uma fala empolgante, né, entusiasmante, tipo, nossa, que legal, uma Câmara Municipal. Mas é resultado um pouco do que a gente faz disso. E isso é muito preocupante, né? Quer dizer, o que a gente faz de uma Câmara Municipal? Que sociedade é essa que, ao mesmo tempo que se aproxima daqui para fazer uma pressão absolutamente legítima do ponto de vista dos seus interesses e dos seus desejos coletivos, ao mesmo tempo vem aqui individualmente negociar favores, benesses e questões extraordinárias, por vezes passando por mais de um gabinete e pedindo coisas, etc, etc, etc. É claro que existe um contraponto a isso, é claro que as pessoas podem dizer, mas não é você que está sofrendo lá na ponta sem ter alguma coisa e que usa, por vezes, como último recurso ou como última alternativa vir pedir alguma coisa específica e pontual dentro do Poder Legislativo.
Então é claro que a gente sempre vai ter esse discurso convivendo e fazendo um contraponto ao fato de que isso aqui deveria ser muito mais uma esfera de pressões coletivas do que propriamente uma esfera de pressões individuais. E isso faz parte da nossa cultura e a gente precisa compreender o que a gente pode fazer para aprimorar isso, né? Um dos canais possíveis é melhorar o acesso das pessoas quando dos seus problemas ou dos seus questionamentos ou das suas necessidades individuais ao Poder Executivo. E ao não funcionar o Poder Executivo, aprimorar os canais de aproximação e abertura dessas pessoas em relação, por exemplo, a Ministério Público, a ouvidorias e canais institucionais do Poder Executivo em que possa haver algum tipo de reclamação em relação à não realização de um determinado serviço ou de uma determinada questão pública, e outros tantos canais que institucionalizassem de maneira mais formal essa necessidade dos indivíduos. Porque se é um legislador a fazer um favor ou a converter ou transformar uma política pública em algo que ganhe semblante de favor, muito provavelmente o que você vai estar fazendo quando você descobre esse gabinete é passando na frente de quem não descobriu. E é desse jeito muitas vezes que vai acontecer. E essa é uma discussão importante do ponto de vista da nossa cultura política. Essa é uma discussão importante do ponto de vista de como a gente faz as coisas acontecerem. E isso precisa ser pensado em que medida, ou em que parâmetro, ou em que limite que a gente vai fazer essas coisas acontecerem. Vamos sair do legislativo municipal e vamos para o legislativo estadual. E vamos para o legislativo federal. Não dá para imaginar num estado, seja ele qual for, pode ser Sergipe, que, salvo engano da minha parte, é o menor estado brasileiro em termos de território. O Distrito Federal seria o caso, né, que é menor, bem pequenininho e tal, mas vamos pensar nos estados e não no Distrito Federal. Sergipe é o menor estado brasileiro, se eu não estiver enganado aqui, em matéria de distrito, né, em matéria de tamanho de território, mas poderia ser também o Amazonas, que muito provavelmente é o maior, né? Não dá para imaginar que os cidadãos, de uma maneira geral, terão acesso fácil aos deputados estaduais, por exemplo. A Câmara de Vereadores, ou a Câmara Municipal, é um espaço mais próximo do cidadão e tem uma quantidade significativamente mais ampla de representantes do que qualquer outro poder instituído. A gente está falando de um universo de aproximadamente 58 mil eleitos. Né? Quer dizer, existem cerca de 58 mil vereadores espalhados por todas as cidades brasileiras, variando de 9 até 55. Deputados estaduais, se eu somar os 24 distritais lá do Distrito Federal, que cumprem uma função relativamente parecida, a gente está falando de 1.059. Quer dizer, a gente está falando aí de aproximadamente 2% do total de vereadores. Portanto, é muito pouco provável que um deputado estadual seja um representante com essa lógica mais paroquial, de forma tão ampla quanto é um vereador. Apesar de também as pessoas irem à Assembleia Legislativa para pedir alguma coisa, e apesar também de os vereadores muitas vezes manterem escritórios nas suas bases políticas para atender especificamente alguns cidadãos, por vezes em algumas questões mais pontuais e paroquiais. Mas é mais difícil, é mais raro. A probabilidade de você conhecer um vereador, em termos matemáticos, obrigatoriamente tem que ser infinitamente maior do que você conhecer um deputado estadual. Né? Em tese. Certo? Então, essa questão é relevante, essa questão é importante de ser destacada. Quem que o deputado estadual recebe muito nessa lógica mais paroquialista? Nessa lógica mais de troca de favores ou de favorecimentos ou de uma tentativa de representação de interesses de diferentes naturezas, etc, etc, etc. Bom, um dos agentes centrais dessa história são os prefeitos, sobretudo de cidades pequenas, de cidades que demandam recursos extraordinários do Estado, o que faz com que muitas vezes o prefeito vá até a Assembleia Legislativa, o prefeito municipal saia da sua esfera e vá até o legislativo estadual tentar garantir recursos estaduais extraordinários para uma dada cidade. Para a sua cidade, obviamente. Eu sou prefeito da cidade X, eu vou lá tentar conversar com os deputados estaduais para que eles me destinem algum tipo de recurso extraordinário para a minha cidade ou para a minha região. Isso pode se dar por emendas, isso pode se dar
por uma tentativa de facilitar junto ao Poder Executivo a assinatura de convênios, etc, etc, etc. Existem deputados longevos, né, já de mandatos bastante avançados, etc, etc, na Assembleia Legislativa, que diz: o principal papel de um deputado estadual é a representação dos interesses dos prefeitos. E uma vez numa mesa, num debate, eu brinquei com o deputado, ele ficou bem chateado, que eu falei: bom, o senhor criou uma nova função no Brasil, uma função muito nova, uma função bacana, que é o famoso diplomata municipal. Então o senhor faz quase que um serviço de diplomacia, né? O senhor é quase que um representante das relações exteriores do município. É bonito isso, né? Então é o cônsul da região tal que vai assentar-se na Assembleia Legislativa para representar o interesse daquela região e para fazer lobby junto ao governador para que ele destine recursos extraordinários para aquela cidade ou para aquela região do estado. E a gente entra numa outra discussão, num outro nível, tentando compreender se isso é razoável ou não. Não é muito diferente, por vezes, da sensação que nós temos da função do deputado federal. Então, o deputado federal, por vezes, nos dá a sensação de que ele representa os interesses dos municípios diante ou perante a União. Então, não é incomum uma verdadeira peregrinação de prefeitos para Brasília em busca de recursos, não só junto aos ministérios ou ao Poder Executivo, etc., mas também dentro da Câmara dos Deputados, pedindo para que o deputado intermedie junto a algum ministério recursos extraordinários para uma região, para uma cidade, etc, etc, etc. Essa forma de fazer política é muito importante de ser entendida. Muito importante de ser entendida. Então não é incomum que os prefeitos, principalmente de cidades pequenas, mas também das grandes cidades, viajem para Brasília e, ao invés de irem ao Poder Executivo negociar determinadas lógicas de políticas públicas, se encontrarem com os deputados. Não é à toa que é muito pouco provável que propostas defendidas de reforma política, como, por exemplo, devemos ou precisamos unificar as eleições no Brasil. Imagina unificar a eleição no Brasil, cara. Imagina dizer para um deputado federal: vamos unificar as eleições no Brasil. Cara, os prefeitos trabalham para os deputados federais em muitas eleições. Muitos deputados federais têm nos prefeitos seus principais cabos eleitorais. Isso sempre foi assim, vai continuar sendo, e esse ano não vai ser diferente. Já imaginou se o prefeito tiver que se preocupar em se reeleger também? Se preocupar em manter seu grupo no poder? Então, eu não sei se o deputado federal está disposto a votar esse tipo de reforma. Até porque, muitas vezes, esse prefeito, quando termina o mandato, um ano e pouco depois, ele está disputando o mandato de deputado federal. E se a eleição for unificada, ele vai passar muito mais tempo fora do poder. Ele vai ter que esperar 4 anos. Então, essa ideia da unificação do calendário, ela é absolutamente improvável de um dia passar nesse país. Eu não estou nem dizendo que eu seja favorável a ela, que ela seja necessária tal, mas dada a relação de forças que existe entre Estado e União e município, essa reforma dificilmente um dia passa nesse país. Mas eu sou favorável. Cara, eu também posso ser, todo mundo pode ser. Eu não estou dizendo o que é ser favorável e o que é ser contrário. Eu estou dizendo o que é provável e o que é improvável. E é muito improvável por conta dessa lógica, dessa relação, desse princípio básico. E esse princípio básico precisa ser percebido. E isso é muito relevante. Tranquilo, pessoal, em relação ao legislativo, hein? Oi. Federais são 513. 513 deputados federais. As pessoas dizem é muito, outros dizem é pouco. Pessoal, isso aí é muito relativo, cara, é muito relativo. Tem países menores do que o nosso que tem mais deputados nacionais ou federais, enfim, a depender aí da organização do país do que a gente. Reino Unido tem mais, França tem mais, Alemanha tem mais, são países menores que o nosso. 513, na minha opinião, não é nenhuma aberração. Não é nenhuma aberração. A Argentina tem 257, por exemplo. Você vai dizer, então, tá vendo, é metade. Sim, mas a população da Argentina é também da população do estado de São Paulo. Então, dá a sensação que falta. Então,
Isso é bom. Então, essa questão é uma questão importante. Então, e esse custo é um custo que, em tese, poderia ser minimizado com um olhar mais acurado da sociedade em relação à política. Como é que a gente pede voto no Brasil? E como é que a gente elege quem a gente elege no Brasil? Independentemente de quem seja, de qual partido seja, qual coloração seja, de qual viés ideológico. Eu não estou aqui para me posicionar em relação a isso, mas eu estou dizendo, como a gente pede voto nesse país? O que se discute quando se pede voto nesse país? O que se afirma, o que se diz, o que se pede? E isso é muito importante de ser destacado. Então, a culpa do eleitorado... É claro que em tese é, mas... Por um muro. Então, quando a gente, por exemplo, no plano federal, quando a Câmara dos Deputados, por uma pressão da sociedade, enfim, que acabou sendo compensada com outras coisas, tal, mas enfim, a pressão da sociedade considerou aquilo imoral, e realmente era imoral demais, que era o 14º e o 15º salário do deputado federal. Então acabou o 14º e o 15º. Eu não acho que deveria ter o 13º, porque não é salário, é subsídio. E subsídio, 13º de subsídio. Porra, eu só estou te subsidiando para sua atividade. Aposentadoria e 13º de parlamentar, com todo respeito, é uma excrescência. Porque deputado não tem salário, vereador não tem salário. Parlamentar tem subsídio para contribuir com a sua atividade parlamentar. É quase que uma bolsa. Não, estou te dando uma bolsa para você se manter aí minimamente de forma digna. Minimamente de forma digna, de forma bem digna, nos seus afazeres. 13º e aposentadoria? Pô, isso é um absurdo, mas tudo bem, tem. É que não é profissão. É que não é profissão. Não, eu sei. Não, então, não, mas não confunda. O magistrado tem que ter. O magistrado tem que ter aposentadoria, com certeza. Não, também acho que não. Mas não vamos confundir o magistrado com o deputado, porque o magistrado é profissão. Mas parlamentar não é profissão. Eu não posso dar aposentadoria se não é profissão. Essa é a grande questão. Eu não posso dar alguma coisa que não tenha relação com o que eu estou desenvolvendo. Parlamentar não é profissão. Essa que é a grande questão. Político é mandato, exatamente. Mas não coloca a palavra na minha boca. Eu não disse em momento nenhum que não trabalha. Não, isso com certeza não. Isso com certeza não. Né? Diga. Não, então, deixa eu só completar uma questão aqui, então. Quando foi tirado o 14º e o 15º salário, que é um absurdo, né? Não faz sentido existir, de novo. Aí é uma questão de opinião, debate, enfim, mas na minha opinião não devia nem ter 13º, que dirá 4º e 5º. Um deputado X, não vai valer a pena ficar citando o nome, expondo, tal, não é meu objetivo aqui, mas um deputado X veio e disse o seguinte: isso tem entrevista, tá lá no UOL, tal, não sei o que, registradinho direitinho. É um absurdo. Vocês não sabem o quanto esse dinheiro me ajuda a pagar enterro e caixão dos meus eleitores. Se o seu mandato é uma agência funerária, eu acho que existe alguma coisa errada com o sentido de representação política nesse país. E, na verdade, isso finda sendo mais uma razão para isso acabar, né? É muito estranho o que se faz do poder nesse país no sentido da negociação clara e aberta que se tem com o cidadão comum.
E aí o cidadão tem responsabilidade nisso, claro que tem, mas ele também tem o desespero, ele também tem um encontro com a miséria, ele também tem um encontro com uma situação socioeconômica que nesse país é muito degradante, muito ruim, e ao mesmo tempo ele encontra essa resposta. O cara podia pegar na mão e dizer, não, cara, eu vou te levar até o lugar que você tem que conseguir isso, e lá você tem que conseguir isso. E se isso não estiver funcionando, eu tenho a obrigação de fiscalizar, e eu vou fiscalizar. Eu não vou te empurrar para frente da fila, eu vou fiscalizar o serviço. É completamente diferente uma coisa da outra, completamente diferente. Mas a gente precisa acertar essa sensação. Porque o sentimento de procurar um parlamentar e dizer existe alguma coisa errada no serviço público X é completamente diferente de dizer preciso de algo no serviço público X e não consigo. E, portanto, você precisa me colocar na frente dos outros. Porque uma coisa te coloca na condição de súdito e a outra coisa te coloca na condição de cidadão. E esse sentimento é um sentimento muito delicado e uma coisa que a gente precisava regular melhor nesse país. Diga. Uma reflexão. Vamos fazer essa reflexão, que ela é importante. Ela é importante. Então vamos lá. Bom, primeiro ponto. Quem deve decidir isso? A regra ou o cidadão? Essa é uma baita discussão. Pode ser a regra. A regra já define. A regra, eu não estou dizendo se a regra é cumprida ou não. Mas vamos lá. A regra diz: nenhum analfabeto pode ser candidato. Eu não estou aqui dizendo se eu concordo ou não concordo com ela. Eu estou falando que existe essa regra. Nenhum analfabeto pode ser candidato. Ah, mas eu sou alfabetizado, mas eu sou um autodidata. Eu não fui para a escola. E eu não tenho como comprovar isso por meio de um documento. Não tem problema nenhum. O partido te leva lá na Justiça Eleitoral e de próprio punho você escreve dizendo: eu, Humberto Dantas, CPF 157558-2000, cidadão brasileiro, casado, residente à rua tal. Eu estou escrevendo, ó como eu sei escrever. Declaro para os devidos fins que, a despeito da não documentação da minha possibilidade de alfabetização, tenho plenas condições de ler e escrever de acordo com aquilo que aprendi sozinho na minha vida, sou um autodidata da língua portuguesa. Ponto. São Paulo, sei lá que dia, 5 de maio, 7 de maio, 8 de maio de 2018 e assina embaixo. Pronto, aqui é o Justiça Eleitoral. Eu sei ler e escrever. É o que a gente pede nesse país. Putz, mas eu não gosto da ideia. Estou imaginando alguém dizendo. Eu não gosto da ideia porque as pessoas não têm... Isso não capacita a pessoa a ser nada. Mas aí vem a pergunta, o que capacita? Porque se for para a gente fazer a reflexão de que a pessoa precisa avançar em termos educacionais para poder representar, o que representa melhor? Um gestor público? Um cientista político? Nada contra as profissões que eu vou citar agora, mas um químico? Um físico? Não sei, eu acho que um cientista político e um gestor público, um bacharel em direito, conhecem muito mais, em tese, de mundo público, do que um cara de uma profissão de outro mundo, de outra lógica, biológicas, exatas, etc. E já começa a ficar difícil. Aí existe um projeto de lei que, salvo engano da minha parte, que tramita no Congresso Nacional, de autoria do nosso prefeito aqui, quando era deputado federal, que dizia exatamente isso. A pessoa tem que ter nível superior para ser representante político. Será que precisa ter nível superior para ser representante político? Eu, particularmente, sou contra.
pelo seguinte, se isso é tão importante para mim, eu vou abrir a página do candidato. Por sinal, o Divulga Candi é um excelente lugar para a gente pesquisar perfil de candidato, porque o Divulga Candi é a ferramenta oficial do Tribunal Superior Eleitoral, que nos dá o perfil de todos os candidatos que estão na disputa, e um dos itens desse perfil é nível de escolaridade. Eu posso olhar isso, eu posso considerar isso uma variável importante, mas eu enquanto cidadão, gostaria de ter a liberdade de considerar isso uma variável importante. Então, para você, não estou dizendo que seja o seu caso, mas estou dizendo, você só vota em quem tem nível superior, ponto. Então, essa é a informação. Nível superior. E o curso que o cara fez. Primeiro grau completo, segundo grau completo, ensino médio, isso aqui. Eu falo, não, nesse tipo eu não voto. Mas é uma escolha sua. Eu não considero isso nas minhas escolhas pessoais. Eu considero outras razões. Talvez as outras razões que eu considero até fim de me levando para pessoas que eventualmente tenham nível superior completo. Fim de me levando. Eu sou contra, inclusive, limite... Pois é. As pessoas, por exemplo, hoje estão muito preocupadas, alguns segmentos da sociedade. Alguns estão achando ótimo e outros estão muito preocupados. E eu não vou aqui me posicionar, e eu quero garantir o respeito máximo à opção das pessoas, ao fato de o líder das pesquisas para a presidência da República, excluído o ex-presidente Lula, nos cenários em que os institutos excluíram o presidente Lula, ser o deputado federal Jair Bolsonaro. Tem gente achando ótimo, tem gente achando trágico. Está muito esticado isso. Está do ótimo ao trágico. Né? Interessante seria que fosse uma coisa mais, né? Mas é um sujeito que desperta temor ou um sujeito que remete a quase amor. Então, entre o temor e o amor, tem um monte de gente. Quem são os eleitores desse cara? Que desperta tanto temor? Entre os universitários, 21%. Entre as pessoas que têm primeiro grau, 9%. E as pessoas vivem dizendo, o brasileiro não sabe votar e quanto menos educado tal. Eu, particularmente, não votaria nesse sujeito. Eu não estou dizendo que não é para votar, nem que é para votar. Eu, pessoalmente, não votaria nesse sujeito por nada desse mundo. E eu tenho um monte de gente em volta de mim dizendo que não votaria também, dizendo assim, esse cara vai encantar os analfabetos. Os analfabetos? 21% dos universitários votando nesse cara e 9% das pessoas que têm primeiro grau completo. Quem é o eleitor desse cara? O Bolsonaro tem um perfil mais assim, ele normalmente é homem, branco, com superior completo, entendeu? Porque ele tem algumas questões muito machistas. Ele fala o quinto filho dele, ele vacilou e veio uma mulher. Entendeu? Então, imagina ser a filha desse cara. Que legal que deve ser. fazer uma alusão a um grande torturador da ditadura. Pois é. Ele é capitão, foi capitão, agora, né, vereador há muito tempo. Deputado estadual, federal. E não tem projeto nenhum, praticamente. Não, agora, vale gostar, vale querer, né? É interessante, talvez esteja oferecendo para as pessoas algo que as pessoas acreditem e vale acreditar, e vale... A democracia é assim, né? Quer dizer, é o que eu estou dizendo, eu pessoalmente não voto, mas se esse sujeito ganhar uma eleição, por exemplo, ele vai governar o meu país, cara, e eu vou estar aqui dentro do meu jeito, não vou fugir, não vou correr, não vou aceitar dizer não está satisfeito, vai embora, eu vou embora porra nenhuma, eu vou continuar aqui, vou criticar, vou aplaudir se for bom, acho improvável que seja, mas se for, que ótimo, e vamos tocar a vida agora. Esses valores são assombrosos, assim, eu particularmente... Pois é. Porque em determinados momentos da nossa vida a gente compra algumas soluções como soluções muito fáceis, né?
Vai um pouco desse arrobo juvenil, assim, de é fácil, vai fazer. Eu acho que quando eu tinha 17, 18 anos, eu aderia a umas coisas fáceis, assim. Fácil. Tinha umas coisas muito loucas sei lá quantos anos atrás, em 1993, há 25 anos atrás, quando eu tinha 18 anos. Tinha umas saídas muito fáceis. Muito fáceis. Era legal. Outro dia eu encontrei uns textos meus falando de saídas fáceis, assim. Porra, é um negócio bizarro, cara. Era bizarro. Eu tenho vergonha de ter pensado o que eu pensei. O tesão da maturidade é isso, né? É mudar, é melhorar, é saber ouvir o outro, é enxergar melhor, é botar óculos, curar miopia. Eu não usava óculos, já era míope, enxergava meio embaçado. Hoje eu ainda enxergo, tal, mas um pouquinho melhor do que era. Então, isso é muito, muito significativo. Um outro ponto interessante da gente olhar nessa nossa matriz aqui é o legislativo brasileiro no plano federal, ele é bicameral. E a gente precisa entender isso. O fato de o Brasil ter um regime bicameral, no caso específico do nosso país, está muito associado à ideia de nós também sermos uma nação federativa. Portanto, o nosso bicameralismo não está ligado à lógica bicameralista da Inglaterra, Câmara dos Comuns e Câmara dos Lordes, não é isso que a gente tem. Mas a gente tem uma lógica ligada ao bicameralismo, por exemplo, americano, de ter um órgão de representação dos estados e um órgão de representação do povo. Então, a Câmara dos Deputados e os deputados federais, em tese, representam o povo dos estados. E por isso que se varia de 8 a 70. Mínimo de 8, máximo de 70. Esse mínimo de 8 e máximo de 70 traz consigo um desequilíbrio que alguns gostam de criticar muito, mas a gente precisa entender por que ele existe. Para minimizar um pouco as críticas. Não que você não tenha o direito de criticar, claro que você pode criticar. Mas o fato é, se fosse mesmo proporcional à população, Roraima teria 1 deputado federal e São Paulo teria 113 deputados federais. Não dá para imaginar, pessoal, que um estado inteiro tenha 1 deputado federal. Não faz sentido. Portanto, em países, em nações, cuja a distribuição demográfica é expressivamente desigual, como é o caso do Brasil, o Brasil tem uma distribuição demográfica assombrosamente desigual. Só para vocês terem uma ideia, em termos de eleitorado, a região sudeste tem mais de 40% dos eleitores do país, o nordeste tem um pouco menos de 30%, o sul tem 15%, o centro-oeste e o norte, cada um tem 6,5%. Percebam como é desigual. Eu não posso converter essa desigualdade em número de cadeiras, porque senão vai haver um desequilíbrio ainda maior em termos de representação de interesses. Eu não posso dar 46% das cadeiras de deputado federal para a região sudeste no país. Além de tudo, porque coincide já com o fato de ser a região mais rica. Se é a região mais rica que vai ter esse peso político gigantesco, eu corro o risco de afundar o país, ou determinadas regiões do país. Depois tem razões históricas de conflitos entre presidentes e estados X. Getúlio Vargas deu uma prejudicada na representação de São Paulo. Depois os militares deram uma superdimensionada na representação de alguns estados, principalmente da região norte. Enfim, essas coisas foram acontecendo ao longo da nossa história que nos levaram a esse mínimo de 8 e a esse máximo de 70, que se fosse perfeitamente distribuído deveria ser um mínimo de 1 e um máximo de 115. Esqueçam disso. Até porque a grande distorção, a grande perda, digamos assim, é São Paulo. Minas tem uma perda relativamente pequena e depois o resto é tudo equilibrado ou ganhando mais do que deveria ter. São Paulo nunca vai conseguir liderar isso. São Paulo, com seus 70 deputados federais, nunca vai chegar para os outros e dizer, olha, vou convencer vocês de que São Paulo é injustiçado, então vocês precisam aumentar a nossa representação para 200. Nunca vai acontecer isso. Nunca vai acontecer isso. E essa é uma dessas coisas fáceis. Então, quando eu disse para vocês que às vezes eu encontrava textos meus falando sobre... Essa era uma coisa, cara, que... Por que eu perdi tempo falando uma bobagem dessa, cara? Ah, porque tem que ter... Não vai ter, bicho. Muda a página. Muda a página. Troca de assunto. Troca de assunto porque isso não vai acontecer nunca. Nunca com N maiúsculo, com U piscando, com o outro N cor-de-rosa, com o outro com o C laranja e o outro negócio verdão, assim, bonitão. Tá. Nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Esquece. Passa essa.
essa Câmara dos Deputados, que representa o interesse do povo dos estados, convive com um Senado que representa o interesse dos estados. Como não existe estado mais importante que qualquer outro estado, então no Senado eu preciso equilibrar os estados. Numa lógica de pacto federativo, o Brasil optou por ser uma nação federativa. Portanto, optou por ser uma nação distribuída em territórios que gozam de certa autonomia em termos de políticas públicas, de certa autonomia administrativa. Então nós elegemos governador, nós temos um legislativo nesses estados, e essa é a autonomia conferida a esses estados, que alguns discutem, questionam, dizendo que não é tão autônomo assim, como, por exemplo, os Estados Unidos. Sim, mas é uma razão federativa diferente. Os Estados Unidos, os estados são muito autônomos porque eles sentaram numa mesa como entes autônomos e criaram um pacto federativo. As 13 colônias, blá blá blá, sentaram num pacto da confederação, etc, etc, etc. Então, sentaram numa mesa e disseram, eu sou autônomo, eu não devo nada para você. E você é autônomo, você não deve nada para mim. Quer ornar? Quer assinar alguma coisa? Qual que é o mínimo possível para a gente assinar alguma coisa? A Constituição dos Estados Unidos é dessa finurinha. 7 artigos? É isso? Então isso é pouco. E é extremamente importante para eles, extremamente simbólico e tal, mas é o possível, é o mínimo comum para a gente viver. E aí cada estado tem sua constituição, e as constituições dos estados americanos, essas sim, são um pouco mais complexas. Percebam a razão. 13 colônias independentes, depois foram chegando outras, mas 13 colônias independentes sentaram numa mesa e disseram, acho que juntos a gente se fortalece. A nossa razão é outra. O nosso federalismo existe por outra razão. Nós éramos um país unitário, nós éramos uma nação. Com todas as dificuldades, com todos os problemas, com todos os reconhecimentos, com todas as guerras separatistas, os movimentos separatistas, tudo existiu. Mas nós éramos um império, e quando a gente proclama a república, e vai chamar isso de Estados Unidos do Brasil, numa cópia muito mal feita, porque não são estados que resolveram se unir, é um grande estado que resolveu se fragmentar, é diferente. E aí a reunião é em outro nível. Que autonomia que a gente vai dar para vocês para a gente conseguir continuar como país. Então, uma coisa é o mínimo necessário para a gente viver junto, a outra coisa é o pouco de autonomia que eu vou te dar para você ter essa sensação de independência. É completamente diferente uma coisa da outra. O Senado representa esse pacto. O Senado, em tese, representa essa ideia de representação dos estados diante do pacto federativo. Ou, se vocês preferirem, da União, ou do poder público federal. Então, federal e União são duas palavras muito importantes para essa compreensão. Então, a união. União do quê? Ué, dos estados, dos entes federativos, dos municípios, dos estados, etc. E o Senado vai representar essa junção dos estados e os interesses dos estados. Sergipe não é mais importante que São Paulo. São Paulo não é mais importante que Sergipe. Rio Grande do Norte não é mais importante que a Paraíba. Paraíba não é mais importante que o Rio Grande do Norte. Roraima não é mais importante que o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul não é mais importante que Roraima. Todos são importantes, igualmente relevantes dentro desse universo que a gente vive. Portanto, todos terão o mesmo número de senadores. 3 para cada. A gente poderia discutir se precisar mesmo 3. Talvez o ideal fossem 2. É estranho 3. 2 dariam conta, mandato de 8 anos. Para nunca ter uma renovação completa, porque o Senado dá uma ideia mais de estabilidade, né? De placidez, de algo que não pode ser 100% renovado tudo ao mesmo tempo agora. Então, quando você faz a visita ao Congresso Nacional, é muito legal. Essa visita que o Paulo faz aqui no Congresso Nacional é muito interessante porque existe uma pancada de simbologia naquela coisa, e uma delas é a simbologia das cores.
O verde da Câmara dos Deputados, o salão verde da Câmara dos Deputados é o verde da esperança. E o azul do salão do Senado é o azul da placidez, da estabilidade. Não estou dizendo que seja assim. Que você possa ter esperança na Câmara e nem que o Senado seja um apaciguador nato. Mas a simbologia das cores é essa. Agora, como a gente criou essa figura estranha do terceiro senador, que lá atrás foi senador biônico e coisas desse tipo, a gente fica com essa mania esquisita de a cada 4 anos você vota em um senador, mas 4 anos depois você vota em 2. Esse ano, por exemplo, é ano de votar em 2. Para criar a possibilidade de se ter maioria junto ao Senado. É uma coisa completamente maluca. A gente acaba com tanta coisa interessante quando vira uma democracia e deixa de lado acabar com coisas que eram absurdamente estranhas. A figura do senador biônico era uma. Devia ter acabado com essa porcaria. Fica com 2. Tá bom, entre nós 3 a gente tem que acabar com essa figura estranha. Ah, sai você, né? Por que eu? Sai você, exatamente, pronto, acabou, né? Então nós 2 juntamos pra acabar com ela. Ela fala, não, então peraí, vamos se juntar pra acabar com ele. Acabou, não rola, não orna. Não vira. Então, 8 anos, né? Então, quer dizer, é uma coisa completamente maluca, né? É uma coisa completamente maluca. Agora, a educação moral e cívica não virou cidadania e democracia dentro das escolas, né? Por que não? Por que você acabou com a coisa que me politizava, mas não acabou com a coisa que garantia a boquinha? São coisas estranhas, claro, uma coisa tem nada a ver com a outra, tal, mas a gente podia ter um pouco mais de maturidade para tentar discutir esse negócio. E isso é tenso, né? Então, o Senado representa os estados. Em matéria de legislar efetivamente, o Senado tem atribuições específicas, a Constituição destaca isso com bastante clareza, a Câmara tem questões específicas que também são destacadas com bastante clareza, mas em matéria legislativa, por exemplo, você entra e vê o que o senador propôs e o que o deputado federal propôs, tá na mesma, cara. A questão é que o processo legislativo fica mais complexo. Porque em projetos de lei, por exemplo, tudo que começa na Câmara passa pelo Senado. Tudo que começa no Senado passa pela Câmara. Então você adensa a lógica do processo. Não estou fazendo uma crítica, só estou dizendo que vai ficar mais adensado, vai ficar mais tenso. É muito mais fácil aprovar uma lei numa Câmara como essa, numa Assembleia como aquela que o Vinícius trabalha, do que num Congresso Nacional que precisa ter ida e volta. Eu começo o projeto na Câmara, aprovo, mando para o Senado. O Senado pode aprovar do mesmo jeito, e aí vai para a sanção do presidente, ou se ele modificar, volta para a casa de origem votar de novo para apreciar a mudança, e aí eu aceito a mudança, ou tenta voltar para o que era, para ir passar por cima dessa casa, porque aí o que ficar decidido na casa de origem vai para dentro do Poder Executivo. É mais tempo, é mais longo. Mas por vezes também pode ter a sensação de que é mais seguro, é mais discutido, é mais debatido. A reforma política, por exemplo, muitas vezes não avança algumas pautas da reforma política, porque no Senado resolvem coisas sobre as eleições proporcionais, por exemplo, que quando chega na Câmara dos Deputados, o cara olha e fala assim, vocês estão brincando, né? Vocês estão falando isso porque vocês elegem os seus para o modelo majoritário. Então vou citar um exemplo. Quando a presidente Dilma iniciou um processo de tentativa de reforma política, ou de discutir reforma política, dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado se juntaram lá alguns senadores chamados de... Eles tinham lá um nome especial que eu não lembro exatamente, eram os sábios, eram os não sei o quê, uma bodega dessa qualquer, liderados pelo ícone da sabedoria, né, pela fonte maior da sabedoria política no Brasil, senador Romero Jucá, do PMDB do Roraima. Quem quiser entender de forma bastante irônica, fique à vontade. E esse cara criou essa comissão, reuniu essa comissão, e uma das primeiras contribuições, e uma das primeiras características era pegar todos os ex-presidentes da República que estavam lá dentro do Senado, que esses eram aqueles que mais poderiam contribuir. Então, José Sarney, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, né? Então esses caras foram todos trazidos, aí foram trazidos outros senadores e tal, fizeram lá uma discussão sobre reforma política e chegaram numa coisa fantástica. Vamos estabelecer nas eleições proporcionais a ideia da lista fechada. Porra, legal.
é extremamente defensável, era uma bandeira histórica do PT, é extremamente defensável, funciona assim em grande parte dos países do mundo, em países democráticos, parlamentaristas, interessantíssimos, países do Ocidente Europeu, que a gente adora olhar para dizer que lá está o berço da democracia, da cidadania. Funciona assim, lista fechada. O partido apresenta uma lista para o eleitor só vota no partido, não vota na pessoa. Né? Quer estabelecer a lista, tem que entrar para dentro do partido para votar na lista. E, proporcionalmente, né, o partido vai ocupar X vagas e essas vagas já estão determinadas nessa lista. Tem uma porrada de vício à luz do que é a nossa cultura política, e tem uma série de virtudes à luz do que é a lógica pura desse sistema. Eu não estou dizendo que eu sou favorável ao contrário. Mas aí tem uma coisa muito legal na lista que foi aprovada pelos senadores, que é o seguinte, olha que coisa genial. Claro que é genial, mas olha que coisa genial. A lista terá que ser fechada, portanto, definida dentro do partido, com alternância absoluta de gênero. Oh, fantástico, agora resolve. Agora não escapa mais. Agora, né, a gente vai ter uma onda de mulher para dentro desse negócio. Então, todas as listas têm que ser um homem, uma mulher, ou uma mulher, um homem, uma mulher, mas tem que ser alternada. Porra, agora acabou essa guerra de dizer que mulher não está dentro, que mulher não entra, agora a mulher vai entrar. E obviamente que a presidente da República deve ter aberto um sorriso e falado assim, puta, que coisa legal que fizeram, que coisa interessante, a ideia que o meu partido defende, com um plus, que é a questão do gênero. Fantástico, cara, fantástico. Pode achar fantástico, pode achar genial. Só que você vai ter que mandar isso para a Câmara dos Deputados. E é a Câmara dos Deputados que é eleita por esse sistema, não o Senado. O Senado não tem nada a ver com isso. O Senado é eleito na lógica majoritária, quem ganha leva. Então nós, poucos, e depois nós 81 senadores, aprovamos esse treco para fazer média com o Poder Executivo. Para passar a mão na cabeça da presidente. Dizer, olha, presidente, que legal que a gente fez. Agora a gente vai mandar para a Câmara. E ela deve ter dito, puxa, espero que a Câmara aprove. E a Câmara deve ter recebido isso, olhado e falar assim, vamos lá, 2 pontos essenciais. Primeiro, não se metam no nosso modelo, porra. Não se metam no nosso modelo. Façam um modelo para vocês diferente daquilo que elege vocês. Mas nós resolvemos nós. E claro que vai existir uma guerra de vaidade aqui. Claro que vai existir uma guerra de casas aqui. Claro que vai existir uma guerra de olhares aqui. Óbvio que vai. Você está dizendo que você é mais capaz do que eu de dizer como eu tenho que escolher o sistema que me elege? Vai deitar você. Quero saber disso. E o segundo ponto. Você tem certeza que existiria alguma chance de passar uma alternância absoluta de gênero numa casa em que 90% dos seus membros são homens? Chance zero, cara. Claro que é bonito, claro que é importante, claro que é essencial, claro que é necessário, claro que a sociedade precisa vencer esse desafio, claro que a sociedade precisa votar em mulher. Tudo isso é óbvio que precisa, óbvio que precisa. Mas você tem certeza que é a casa dos 90% que vai votar numa coisa em que 40% de cara já vão cair? Porque vai cair. E vai ficar meio a meio, vai ficar muito perto de ser um meio a meio. É interessante observar isso, é interessante notar isso. Esse é o regime bicameral. E tem coisas que o Congresso Nacional tem que apreciar juntos. Então existem sessões conjuntas, em que estão presentes senadores e deputados federais. Então, no plano do Legislativo são 81 senadores, 513 deputados federais, 1.059 deputados estaduais, cerca de 58 mil vereadores. Esse é o Legislativo. União, Estados e Municípios. No plano dos executivos, a gente tem, municipalmente falando, 5.570 prefeitos. E a gente nunca pode esquecer que nós também temos 5.570 vices. Por sinal, o paulistano vive um momento muito sui generis na sua vida. O paulistano é só governado por vice. Ele tem um vice-prefeito, um vice-governador e um vice-presidente. É bonito ser paulistano, é legal, né? Pra quem é São Paulino, então é lindo, porque a gente só é vice em tudo que a gente disputa. Então, quando né? Então, é que eu ando meio chateado com o meu time, mas... Então, tudo pro paulistano é vice. É Bruno Covas, Márcio França,
Michel Temer, tudo vice. Faz sentido olhar para o vice? Pô, se a gente não aprender agora, a gente não aprende nunca mais. Mas a gente já teve outras várias experiências. Várias experiências. A gente teve Kassab, a gente teve Regis de Oliveira, por mais que tenha sido pouco, mas nasquelas idas e vindas do Pita, o Regis de Oliveira assumiu a cidade algumas vezes. Né? A gente teve Geraldo Alckmin, governador, que era vice do Covas quando o Covas morreu. Né? A gente teve Tancredo Neves, a gente teve Itamar Franco, a gente teve Cláudio Lembo, a gente teve Alberto Goldman, a gente tem uma praça de vices bastante significativa para chamar de nossos e para dizer de vice, paulistano entende. Seja no plano federal, seja no plano estadual, seja no plano municipal, de vice a gente sabe como funciona. E como funciona aqui não tem ironia, quer dizer, a gente pode achar bom, a gente pode achar ruim. São Paulo gostou, por exemplo, de um vice e reelegeu esse vice-prefeito. O Kassab herdou o governo do Serra, o Serra foi eleito governador, o Kassab herdou a cidade, governou lá 2 anos e pouco, se colocou como opção, São Paulo reelegeu o cara. Portanto, percebam, não tem problema. Covas morreu, Alckmin assumiu, Alckmin foi reeleito em 2002. Então, não tem ironia nenhuma nisso. O que tem é demanda absoluta e essencial por atenção à figura do vice. O que o prefeito faz? Bom, existe na Constituição uma descrição bastante razoável das obrigações dos prefeitos no que diz respeito à execução de políticas públicas no nível local. Existem políticas públicas que são feitas em parcerias bastante complexas entre União, Estados e municípios, e existem questões específicas dos municípios. Cabe aos municípios, por exemplo, zelar pela educação, sobretudo nos seus anos iniciais, portanto, sobretudo no nível infantil. E aí a gente tem os nomes mais técnicos, na Escola Municipal de Educação Infantil, ou no jargão popular, e não tem nenhum problema nisso, as escolinhas, onde vai a molecadinha. As creches, onde ficam os mais novinhos ainda. Isso tudo é município. O município vai cuidar disso. Existe uma tendência à municipalização de algumas fases da educação, sobretudo fundamental nível 1, ou ciclo 1, que antigamente era do pré à 4ª série, hoje é do 1º ao 4º ano, é isso? 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. Né? É, verdade, claro. Do 1º ao 5º ano. Em muitos lugares isso já foi municipalizado, mas ainda existem muitos lugares em que isso é do Estado. Alguns estados avançaram muito nisso, outros estados não avançaram tanto assim. Algumas cidades avançaram muito nisso, outras cidades não avançaram tanto assim. E existe o ciclo 2, do 6º ao 9º ano, em que algumas cidades municipalizaram, outras não, em que existem lugares em que a coisa está meio a meio, e que existe um desafio, e agora vem uma discussão. Disseram, por exemplo, que saiu aí a notícia nos últimos dias que o Cristóvão Buarque assume a agenda de política de educação da campanha do Alckmin. E aí uma das propostas é federalizar o ensino municipal. Então, tira do município, joga na União, e a União vai saber fazer isso. Porra, cara, sério mesmo, cara? Essa mania que a gente tem de tirar as coisas da ponta porque a gente duvida que a ponta seja capaz de fazer. De novo a gente quer um pai, né? De novo a gente quer alguém para resolver tudo, a gente quer quase um santo. Porra, cara, vamos capacitar a sociedade para fazer esse negócio funcionar. Ah, mas isso é um sonho. Sonho é imaginar que isso aqui vai ser tocado por um anjo, cara. Não sei se vai, não sei se dá, mas enfim, é uma discussão que muito provavelmente vai aparecer aí na campanha. Muito provavelmente vai aparecer na campanha. Lembre-se que em 2006, quando o Cristóvão Buarque foi candidato à presidência da República, ele chegou a defender que o ideal era que as escolas fossem que nem agências do Banco do Brasil. Eu não entendi isso até hoje. Eu não sei se é para ter um caixa eletrônico na porta, eu não sei se é para ter uma porta gira-gira, eu não sei se é para só ter aquela cara bonita, assim, de uma coisa bacana, né? Se é que aquilo é bonito e bacana, mas eu não entendi até hoje essa ideia.
mas era para ter um padrão. Na verdade, eu tenho quase para mim que era isso. O Banco do Brasil deve ter umas 5, 6 mil agências pelo Brasil inteiro. Talvez um pouco mais, um pouco menos. Quantas escolas tem no município de São Paulo, velho? Ah, legal. 1.500 agências de escolas municipais só em São Paulo. Vai ser fácil transformar as escolas numa agência do Brasil, numa agência do Banco do Brasil. Ah, que legal. Que legal, né? Então, portanto, né? Vamos lá, pela Banco do Brasilização das escolas, acho que vai ser um pouco difícil, ou um pouco menos provável de imaginar que isso seja possível. Mas é uma discussão. Não necessariamente é privatização, não é mesmo. Ainda mais ele lá em 2006, tal, não era isso mesmo, mas era questão de padrão, de estética, de qualidade, de padrão de serviço, não sei, mas é difícil, né? É meio complicado. Tem que ficar um pouco mais claro e tem que ser um pouco mais factível. Sonhar é fácil. Sonhar é fácil. Todas as universidades públicas do Brasil terão padrão Harvard. Olha que promessa legal. Sei lá se isso é bom, se isso é ruim, o que é isso. Mas é legal dizer, porque você mexe com o ideário das pessoas. Pô, ouvi dizer que Harvard é legal. Oi? Pode ir, cara, né? E muito provavelmente vai ter essa discussão de minimizar o Estado, o tamanho do Estado, etc. Em alguns casos, acho que a gente tem como encolher, em outros casos é impossível encolher. Em alguns serviços talvez seja razoável, em outros acho muito difícil. Tem que ver a capacidade desse Estado, o que esse Estado faz. Acho meio complicado, mas é uma discussão que certamente volta esse ano. Então, esse é o ponto, quer dizer, educação, saúde, nível básico de atenção. E, claro, as cidades maiores, com mais recursos, com maior complexidade, podem avançar nesse nível. Então, São Paulo tem hospital. Mas por que São Paulo tem hospital? Porque São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Porque São Paulo tem recurso. E porque São Paulo, finda, então, fazendo da sua saúde algo mais complexo. Mas a linha de corte é: o município é responsável pelo nível básico de atenção em saúde. E não pode escapar disso. Isso é importantíssimo. Alguns vão chamar de unidade básica de saúde, outros vão chamar de postinho. Não tem problema nenhum, cara. O importante é que o bagulho esteja lá. Aí tem o Saúde da Família, né? Era PSF, mas agora mudou o nome, né? Não, então, mas era PSF, chamava Programa Saúde da Família. Não é mais programa, é Estratégia Saúde da Família. Mudou a terminologia por uma série de percepções acerca da abrangência disso na vida das pessoas. Isso é municipal. Pode ter recurso federal, pode ter recurso estadual, pode ter recurso onde for, mas isso é municipal. Isso é importante. O prefeito tem uma responsabilidade muito grande sobre isso. Organização do espaço territorial. Cabe à prefeitura, cabe a esta casa dizer como se constrói nessa cidade. Quais os limites para se fazer isso nessa cidade. O que pode e o que não pode em matéria de ocupação. Mas você vai dizer, mas São Paulo é um caos. Então falta fiscalização? Lei, eu garanto para vocês que não falta. Porque lei abunda nesse país, né? Agora, e fiscalização? Ir lá tirar, ir lá dizer que não podia. E a gente está vivendo um drama, né? A gente viveu uma tragédia nessa cidade, uma tragédia anunciada nessa cidade, infelizmente. É mais do que óbvio que isso mais hora menos hora ia acontecer, e acontece. Porque o que assustou ao paulistano que vive em prédio é que caiu um prédio, mas em termos de tragédia não é muito diferente de pegar fogo numa favela. Todo mundo olhando pro prédio. E o prédio, desabou. E aí é um prédio com valor histórico, é um prédio isso, mas cara, tudo isso é importante, mas o mais importante é, ali vivia gente. Ali tinham pessoas. E o poder público esteve ausente na vida dessas pessoas. Ah, mas aí veio o outro aí, né? Ah, uma facção criminosa contra... Oh, bonito, ótimo. E o que você fez para tirar a facção criminosa de lá? E o que você fez para desalojar essas pessoas de lá? E quantos ofícios você mandou pro governador dizendo que a polícia militar precisava ir lá tirar as pessoas de lá? E o Ministério Público que emitiu uma nota dizendo que aquilo lá era razoável, que não interditou aquilo. Cara, o Estado falhou na vida dessas pessoas. O Estado, enquanto
coisa pública falhou na vida das pessoas, isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Não tem... Corriqueiramente, de vez em quando, acontece esse tipo de coisa. É legal falar assim. Olha, eu tenho um amigo que foi, alguns anos atrás, não preciso dizer de qual governo, de quem, enfim, não é o cara. Chefe de gabinete da... Eu não lembro se ele foi secretário junto ao chefe de gabinete da Secretaria das Subprefeituras, quando era subprefeituras. Um dia a gente saiu pra almoçar e eu tava falando, pô, e tinha... Acho que tinha acabado de acontecer algum desses acidentes, tinha pego fogo na favela. Essas coisas tensas, horrorosas, que deprimem, que a gente fica triste e tal. E ele te fala, Humberto, vou falar um negócio pra você. Tinha caído o teto de uma igreja, ali na linha de Vasconcelos, acho que foi aquele negócio. Eu falei, cara, como é que vocês não fiscalizam isso, cara? Como é que cai o teto de uma igreja? Aquela porra podia estar abarrotada de fiel. A gente podia ter tido uma das maiores tragédias da história dessa cidade e tal. Humberto, São Paulo é uma cidade absolutamente à margem da lei. Absolutamente à margem da lei no que diz respeito à construção. Portanto, cara, qualquer merda que acontecer nessa cidade, qualquer porcaria que acontecer nessa cidade, a probabilidade da coisa estar à margem da lei é muito maior do que está dentro. É infinitamente maior a chance de dizer não tinha alvará, não tinha isso, não tinha aquilo, do que dizer não, estava tudo certo. E aconteceu, porque pode acontecer também. Mas é infinitamente maior a chance de dizer estava tudo errado, porque praticamente tudo está errado. Cara, como é que a gente vive em 12 milhões de errantes? Como é que a gente vive em 12 milhões de pessoas que muito provavelmente pisam, vivem, se estabelecem em coisas que estão à margem da regra? Ou a regra é bizarramente assombrosa e aí a gente precisaria flexibilizar, ou a gente precisa fazer cumprir. O que vai acontecendo que a gente parece que não cumpre nunca e a gente vive empilhado à margem daquilo que é razoável que a gente faça? O discurso é fácil, cara. A execução disso é muito difícil. Mas precisou começar, né? E a desordenação dessa cidade não é de hoje. Ela é secular. Então é um negócio muito louco, né? Um negócio muito bizarro. Oi. Atrás da Secretaria Pública existe um monte de ocupação. Atrás da Secretaria Pública. Então, e aí já começa daí, né? Quer dizer, eu lembro na Assembleia Legislativa, quando eu trabalhava, a Assembleia Legislativa foi meu primeiro emprego. E tem ali na porta da Assembleia uma pancada de vaga para deficiente, para idoso, que ninguém respeita. Ninguém respeita. A Assembleia Legislativa, e aqui também não é diferente, é um verdadeiro mercado informal de coisas. Gente vendendo de tudo a todo instante. Cara, se a casa de lei é um mercado informal, acabou a casa de lei, cara. Acabou a lei, acabou a regra, acabou o mundo. A gente ignora o simbologismo básico da sociedade. Eu me recordo de uns 3 ou 4 deputados estaduais com os quais eu tinha um mínimo de amizade, relação, tal, não sei o quê, que eu sempre que eu encontrava o cara dentro do gabinete dele pra bater papo, conversar da vida, pra tomar café, o cara acendia um cigarro. Deputado não pode fumar dentro de prédio público. Ah, vai pá! E mandava, eu falei, que isso, cara? É a regra. Ah, Humbertão, vai encher o saco. Você quer sair comigo pra fumar? Não, eu saio, numa boa, vamos lá fora, vamos no gramadinho. Ah, vai pro inferno. Ah, para de encher o saco, fumava, assim, dava risada. Cara, se o espírito da pessoa é um espírito de sei lá fazer o que com a regra, e essa cidade é isso. Essa cidade é uma cidade à margem da regra. Que hoje são prefeitos regionais, né?
Recebeu. Você tem dois problemas que convivem, né? E convivem de maneira muito corrosiva. Um é a falta de estrutura e a falta de capacidade de punir, a falta de efetivamente agir, etc, etc. E o outro é óbvio que é a corrupção. É óbvio que é a corrupção. Não precisa ter um segundo de dúvida em relação a isso. É a caixinha, é a boquinha, é o dinheirinho, é a ameaça, né? É a truculência. Tem uma lista enorme de coisas que fazem a cidade viver à margem da regra. E isso é muito ruim, isso é muito triste, isso é muito tenso. Porque tá tudo ok enquanto não morrer gente da tua família, enquanto não morrer gente próxima de nós. Ah, que pena, não sei o que, cambada de vagabundo, isso, aquilo. Que é isso, cara? Que é isso? O inferno é os outros? Não pode ser desse jeito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Depois, além de toda essa organização do território, e existe uma prioridade essencial relacionada à organização do trânsito, das vias, etc. Isso é município. E isso é muito necessário de ser verificado. Eu tenho uma outra questão fundamental que é o transporte. E predominantemente, obviamente, nesse caso, o transporte dentro da cidade, que para nós em São Paulo é predominantemente, de forma muito clara, os ônibus. O transporte municipal de São Paulo é ônibus. Esses ônibus coloridos, tirando aqueles azuis e cinzas da MTU, é o nosso transporte municipal. Que venceu uma lenda minimamente razoável. Graças a Deus que a gente venceu aquela fase, né? De cada governante que entrava, mandava pintar os ônibus todos de uma cor diferente. Aquilo foi um porre durante os anos 80, né? Então, a Erundina manda pintar de branco com a faixa vermelha. O Jânio manda pintar de vermelho. O Maluf libera tudo e manda pintar do jeito que a empresa quiser. Putz, pelo amor de Deus, cara. Aí veio a Marta e consertou esse negócio. Foi interessante essa política. Aí começa a ter cor por região da cidade. Legal, interessante. Pelo menos você que está aqui no centro, o centro é o arco-íris, né? Você vê ônibus de todas as cores, você olha aí para esse terminal aqui atrás, terminal da Mandeira, você vai olhar ônibus de tudo quanto é cor, e você sabe para onde esse treco está partindo, né? O amarelinho vai lá para Zona Leste. Oi? Não, aí são outros 500 e é complicado. Não. É que já faz Marta, Serra com Kassab, Haddad, já faz 4 gestões que pintou. Então, assim, essa é uma outra questão. Olha, tem a renovação da frota, tem as discussões em torno disso, tem o que os empresários fazem, né? Se renova ou não renova. Vira e mexe, tem uma nova construção. Então tá, a partir de tanto renova. Não, depois a partir de não sei o quê. É tenso isso. E é o município quem tem que zelar por isso. É o município quem zela pela tarifa, é o município quem zela pela qualidade desse transporte, é o município que diz quantas linhas tem, para onde vai, como vem. E a gente está vivendo essa parte agora na cidade, de definição de linha e etc. E tem gente alertando, falando na orelha das pessoas, vai mudar as linhas, vai diminuir, vai aumentar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. É uma discussão extremamente importante para a cidade, que mexe na vida de parcelas expressivas dos cidadãos desse município, e a gente precisa ficar atento. Precisa ficar muito atento para isso. Isso é extremamente relevante. Então, o transporte. Agora, é uma cidade complexa, então tem outros modais de transporte na cidade que, por vezes, quer fazer parte da nossa vida. São Paulo tem balsa. É transporte municipal. Mas lá na Zona Sul, tem gente que... lá na Zona Sul é do lado de casa, tem gente que nunca ouviu nem falar que São Paulo tinha uma balsa. Mas tem balsa. Para ir para a Ilha do Bororé tem balsa. E tem que ser transporte público municipal. O raio da balsa. Já. É estadual? Então, esse é um problema, né? Essa é uma coisa... Comprar os trens de um jeito que não se adaptava às plataformas, né?
Aí resolveram talvez dizer, não tem problema, as pessoas pulam, né? Porra. Eu tem. Eu já fui dar aula em Francisco Morato, por exemplo, e fiquei preso num congestionamento bizarro porque as pessoas estavam simplesmente destruindo a estação, depredando a estação. E eu não estou dizendo que isso seja certo, mas as pessoas cansaram. E as pessoas cansam. As pessoas cansam. O negócio é tenso. O negócio... O metrô tá assim. A gente vive essa condição e essa situação do Donato. Foi um programa legal, era um projeto bacana, que a Câmara fez, Câmara no seu bairro, Câmara no bairro, um negócio assim, né? Você estava aqui, né, Silvia? Ele também estava. Eu e o David aqui não estava. Quando a Câmara Municipal ia para os bairros. E aí depois a escola começou a ir também, ou tentar ir, enfim, a escola acompanhava e tal. Depois descontinuaram, é uma pena, né? Mas isso acontece muito, essa descontinuidade acontece muito porque tem alguns, e eu não tenho o menor problema em dizer isso, vereadores que acham que são donos dos bairros, né? E aí quando Câmara vai ao bairro, eu não quero que a Câmara vá ao bairro. Afinal de contas, esse bairro é meu, eu vou ao bairro e eu digo aqui dentro o que o bairro precisa ou não. Tá bom. E a gente continua escolhendo essas figuras. Né? Isso é muito complicado, isso é muito tenso do ponto de vista democrático. São formas diferentes de interpretar a realidade. Você pode achar que um vereador é dono de um bairro e você pode achar que a sociedade tem direito de discutir o bairro. São formas diferentes de se pensar a vida em sociedade. Agora, quando vai para o bairro, a gente precisava, e esse era um dos objetivos da escola naquela época, e pena que esse projeto não continuou, e pena que a escola não pôde fazer isso, que era tentar um pouco preparar as pessoas para essas reuniões. E dizer, por exemplo, para as pessoas, cara, você pode ter todos os problemas do mundo, mas não são todos os problemas do mundo que a gente pode resolver. E não é só por uma questão de recurso, é por uma questão de responsabilidade. Quando eu vou ao bairro com a Câmara Municipal e o bairro diz, precisamos de uma estação de trem, por exemplo, isso aqui não tem absolutamente nada a ver com isso, porque o trem é estadual. Né? O trem é do Estado, a CPTM é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, e não a Companhia Paulistana de Trens Metropolitanos. O metrô é um metropolitano que funciona ou que está sob responsabilidade da Secretaria do Transporte Metropolitano do Governo do Estado de São Paulo. Se o metrô é bom ou ruim, se o metrô funciona ou não funciona, se o metrô precisa expandir ou não precisa, é o governador quem tem que dizer isso. E a sociedade, obviamente, que tem que ir para cima, que tem que ir para a Assembleia, que tem que pressionar, que tem que apertar. Eu não me recordo
sinceramente falando, de uma grande manifestação da sociedade em torno da Assembleia para falar de trem de metrô. E eu acho que isso, em tese, é necessário, porque... Né? Pois é, precisa fazer. Precisa aprender endereço. E esse é um dos papéis da escola. Esse é um papel importante da escola. A Câmara vai ao bairro? Sim, pode ir. Mas seria muito legal que antes de ir, a escola fosse e dissesse, ó, pessoal, o assunto aqui é esse. Ah, mas eu quero isso. Você está querendo errado. E não adianta você reinventar a Constituição. Né? Agora, claro que você também tem a sua razão de querer, a sua razão de desejar, mas você precisa encontrar os caminhos certos para os seus desejos não se transformarem em lamentações que por vezes não condizem com aquilo que vai ser possível realizar. Diga. Eu acho que o importante nessa sua sensação, que não é uma sensação incomum à sociedade, né? A sociedade tem essa sensação de que em algum momento a gente se divorciou, né? Ontem eu estava na Rede Vida, eu tenho lá um programa das 10 às 11 da noite, nas segundas-feiras. Ontem a gente estava discutindo esse divórcio da sociedade com o que se convencionou chamar de classe política e o desespero de parcelas dessa classe política para se manter no poder criando regras que lhe beneficiem. As reformas políticas do ano passado são reformas políticas claramente e extremamente preocupadas com a manutenção daqueles que no poder estão dentro do poder. É nítido isso. Concentrar recurso nos partidos, diminuir o tempo de campanha. Eu fico com a sensação de que quem teve essas ideias brilhantes, que podem ser boas em alguns casos, podem não ser em outros, mas nitidamente estava se preocupando em ficar onde está, em ficar no poder. Menos dinheiro, menos centralização do recurso, menos tempo de campanha. Em quem que eu vou votar? Pô, mas eu só conheço o Hélio, eu vou votar no Hélio. Não deu tempo de conhecer todo o resto. E as pessoas ainda muito com essa ideia de que o político quase que precisa chegar nela, né? É a gente que precisa chegar na informação, e não é no político, é na informação ampla, aberta, geral, que nos permita comparações e coisas do tipo, etc, etc, etc. Isso é muito relevante, isso é muito importante de ser considerado. Então, esse divórcio vai acontecendo muito porque existe uma preocupação imensa dos grupos e de alguns políticos de se manterem no poder de maneira eterna. Acho que uma coisa que a gente precisa começar a discutir assim, urgentemente nesse país, sem a menor responsabilidade sobre o que eu estou dizendo, porque isso contradiz interesses imensos aqui dentro e essa é a casa que me emprega, mas eu acho que a gente vai chegar num instante, cara, em que vai se tornar
impossível não discutir restrição a total de mandatos. Chega, a fila precisa andar, cara. Não dá mais pra ter gente com 7, 8, 10 mandatos empilhados nas costas. Acabou. A gente precisa renovar a política. E renovar a política não é simplesmente pegar o Hélio e colocar o Humberto e isso dá no mesmo. Não. Porque a partir dessa ideia de renovação, os partidos precisam começar a cumprir uma tarefa absolutamente elementar, que é a tarefa de formar as pessoas que estão lá dentro. E por incrível que pareça, existem 160 milhões de reais para isso, por lei. 20% do fundo partidário. 160 milhões de reais para formação. Que as fundações dos partidos, em tese, deveriam usar para isso. E as fundações pouco usam. Existem coisas que os partidos fazem em termos de educação, mas os partidos precisam usar melhor esse recurso. Outro dia eu estava conversando com a secretária-geral de uma fundação de um partido que eu não vou mencionar o nome aqui, não faz sentido. E não é nem por qualquer medo, porque ele sequer está representado ou bem representado aqui, ele é minúsculo aqui dentro, ou quase não existe. Mas ela estava me dizendo, não, a nossa fundação é tão boa, professor, que ela faz coisas, inclusive, que não tem nem nada a ver com os filiados. Ela faz coisas para fora, faz mutirão de arrecadação disso, faz curso de não sei o que. Eu falei, você tá de sacanagem que você quer que eu entre nesse seu discursinho. Você tá de brincadeira que eu não estou interpretando isso como a eterna lógica dadivosa que a gente estabelece na nossa política para ficar tentando buscar a gente numa lógica de dependência, de clientelismo, etc, etc, etc. Esse dinheiro não é para fazer caridade, querida. Esse dinheiro é para formar os seus quadros. Esse dinheiro é para você formar o cara que se filiou no seu partido, para forjar essa liderança, para dizer para esse cara como a coisa funciona, para transformar esse cara num político minimamente razoável, que está num bom gestor público e coisa do tipo. É para isso que esse dinheiro serve. Não distorce esse dinheiro para dizer que você faz o bem, porque você está fazendo mal. Você está fazendo mal porque o teu papel e a sua função não é esse. Você não pode confundir as coisas nesse tanto. E esse é um grande mal desse país. A gente confunde toda hora as funções. Querendo dizer, não, eu só estou fazendo bem, só estou fazendo caridade, só estou fazendo isso. Não está. Você está fazendo política do pior jeito possível. Esse dinheiro é para formar gente filiada dentro da legenda. Ponto. E eu quero ver os partidos terem que fazer isso. E os partidos só vão voltar a fazer isso de maneira muito consistente quando eles forem obrigados a renovar os seus quadros de representantes. A gente tem que começar a bloquear CPF nesse país. Ó, você já cumpriu 2 mandatos, seu CPF está bloqueado, você nunca mais vai ser candidato. Tem que começar a renovar isso aqui, cara. A gente precisa começar a fazer esse negócio girar. Isso precisa girar. Porque isso vai te dar a esperança de entrar num partido e você um dia ser a pessoa. Vejam determinados partidos políticos que oferecem rigorosamente sempre as mesmas pessoas. Todos os partidos políticos oferecem sempre rigorosamente as mesmas pessoas para algumas funções. Isso é um absurdo. Isso é antítese da lógica republicana. Isso é antítese. Isso é quase um reinado. E as pessoas vão lá e votam. Então isso vai distanciando. Outra coisa, qual o papel do Estado na vida das pessoas? E qual a sensação que as pessoas têm de que conseguem algo em relação ao Estado nas suas vidas? E isso também vai divorciando. Agora, existe também uma coisa do nosso tempo. A gente anda muito apressado, a gente anda muito individualista. Com pressa e sozinho, é óbvio que a política vai ser horrorosa, porque ela nunca vai te ajudar. Ela nunca vai te ajudar. E Deus queira que não ajude mesmo. Porque a política não é para resolver a vida de um, a política é para resolver a vida de todos, ou de muitos, ou de vários. E isso é fundamental. Então a gente precisa aprender a fazer isso. A gente precisa aprender a conviver, a criar agenda, a pensar junto, a pressionar coletivamente. E esse é um exercício, cara. Esse é um exercício muito delicado, é um exercício muito tenso e muito intenso. E é um exercício que há anos e anos e anos... A ONU está dizendo isso no relatório dela do IDH de 2002, sobre pobreza. Bom, é o relatório do Índice de Desenvolvimento Humano, mas ela vai atacar a pobreza via democracia. Ela vai falar assim, a gente resolve parte expressiva das mazelas da humanidade quando a gente ensinar as pessoas a combaterem juntas os seus problemas. E a gente não é treinado para combater junto nada. A gente vive numa sociedade, de novo, eu volto naquela história que a gente já tratou aqui, a gente vive nessa paranoia
pirante, alucinante de eu tenho que chegar na frente, eu tenho que ganhar, eu tenho que ser melhor, eu tenho que chegar na tua frente, eu tenho que passar pra trás. Para, porra! É junto! É junto. E na política é mais junto ainda. E esse é um exercício muito louco de fazer, porque muda todos os nossos paradigmas. Todos os nossos paradigmas. Muda tudo. Eu não tô querendo me vangloriar, mas vocês viram o que esses caras falaram aqui na mesa? Ah, porque o Humberto chamou, ah, porque o Humberto não sei o que, ah, porque o Humberto nos reuniu. Cara, o mundo é feito de reuniões. Não de reuniões aquelas chatas de 6 horas que não acabam nunca. Reuniões de pessoas, de encontros, de convergências. Ah, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Tá bom, você não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, você não quer fazer isso, não quer fazer, eu não quero fazer isso, não quero. O que a gente quer fazer, o que a gente pode fazer juntos? Dane-se o que você não quer fazer comigo. Me diz o que você quer fazer comigo. Pra gente poder fazer juntos. Pô, cara, a gente reuniu aqui 4 escolas do setor público que, em parte, se destina à sociedade. E que cidadão paulistano sabe que tem 4 escolas à sua disposição, com tudo de graça, nas suas atividades, que você não precisa pagar 1 centavo para entender de poder público, de política, etc, etc. Não é essa. Essa vocês conhecem. A gente está aqui há 5 terças-feiras, 6 terças-feiras, a gente está aqui há um tempão. 4 escolas. 4 endereços na cidade. Claro que você pode dizer que é pouco, claro que a gente podia imaginar que isso podia ser em cada bairro, em cada canto. Não vem ao caso. Mas para quem imaginava que tem uma, descobrir que tem 4, e olhem para os programas desses estados. Claro que eu vou ficar com ciúmes. Claro que eu vou ficar chateado de ficar vendo vocês indo por aí. Não, tô zoando. Claro que eu tô brincando, mas, porra, Assembleia, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do Município, Câmara Municipal, pra quem não tinha nada, ó. Pra quem tava procurando um lugar pra discutir política, ó. É muito especial isso, cara. Mas a gente precisa juntar, precisa unir. Diga. No microfone. Eu que tô indisciplinado com o microfone hoje. Quando você falou dos 160 milhões, né, que, por exemplo, vem só não entendi se é para os partidos, tá. Aí eu fiquei pensando, né, e da onde poderia vir, por exemplo, milhões para que atingisse a população num todo, né? Então, você está trazendo, tem as escolas, tal. O projeto que você falou que vão fazer em Itapevi, achei sensacional, né? Alunos do ensino médio, escola pública, mas em que ponto a gente conseguiria trazer isso para que fosse acesso de todos, né? Quando você falou, onde está o papel do Estado, né? Eu fico pensando de que forma o Estado ele pode ser o maior promotor que não dependa da minha iniciativa, né? Do meu desejo pessoal de ir reunir, que também é válido. Eu acho que assim se constrói também o coletivo, mas em que espaço, né? Quando eu penso numa educação, por exemplo, em todo um sistema que está se concentrando em a competição, em a profissão, enfim, em que ponto, eu posso estar falando besteira, tá? Mas só para que eu possa entender mesmo. Se eu tenho ali uma verba específica, por exemplo, para formar quem está dentro, entendo que quem está dentro, então, vai ter o conhecimento, vai se fortalecer, então ele vai se manter e vai querer se manter mais ainda, sendo que ele tem o conhecimento daquilo. E em que momento eu empodero quem está fora para compreender e poder dizer, não, então não está certo, vamos se unir, porque a gente sabe o que está falando e o que está fazendo, entende? Muito bacana. Bom, primeiro deixa eu te explicar a questão do fundo partidário. O fundo partidário é um dinheiro de já há muitos anos, existe, sei lá, desde a década de 90, pelo menos, tal, que é um dinheiro público destinado à sobrevivência dos partidos políticos. Isso não é incomum no mundo, tá? Isso não é uma jabuticaba, como a gente gosta de dizer, só tem no Brasil. Não, é muito comum no mundo que recursos públicos sejam destinados a partidos políticos para que eles possam sobreviver. Claro que a gente pode questionar isso, claro que a gente poderia pensar, pô, mas será que é isso mesmo? Será que não seria... Não, de fora não pode. Dinheiro de fora não. Dinheiro estrangeiro não pode. Aqui, não. É proibido por lei. Por lei, partido político não pode receber dinheiro de fora. Por exemplo, tem uma organização americana que queria doar
2 milhões de dólares para o nosso partido. Não pode. Claro. Legalmente é proibido. Se partidos receberam, partidos no plural, quaisquer que sejam, receberam de forma ilícita, ou receberam, foi de forma ilícita, isso precisa vir à tona. Não pode. Dinheiro de fora não pode. Né? Existe inclusive questionamento, porque algumas fundações que existem aqui, que são fundações estrangeiras, são parceiras de partidos políticos e realizam atividades com os partidos políticos. E já teve questionamento na justiça. Eu trabalho numa fundação alemã que faz coisa com partido político. Que faz formação, que faz seminário, que faz congresso. Já teve questionamento. A justiça entendeu que podia, não tinha problema nenhum. Não era doação direta de recursos, eram realizações de seminários, atividades, etc. Isso podia. Então é interessante. Essa discussão é importante de ser destacada. Mas existe um dinheiro, uma grana pública, que vem assim, né? Ela dá uns saltos assim na história, muito legal. O último saltão que ela deu, ela saiu da casa dos seus 200 milhões de reais por ano e foi para a casa dos seus 800 milhões de reais por ano. Legal, né? Já pensou se você tivesse seu dinheiro investido nisso, você ficava milionário, né? Da noite pro dia, você ia ganhar uma grana, né? Genial, assim. Vendia meu apartamento, investia nessa tranqueira, quadruplicava meu patrimônio, depois comprava meu apartamento de volta, ficava com 3/4 do bagulho. Tô viajando aqui, tô sendo bem irônico, tô fazendo uma sacanagem grande aqui, mas, enfim, porque quem decide são os próprios. Então os próprios, né? O Congresso Nacional falou, putz, vai proibir empresa de doar? Vai. Putz, e agora, como é que a gente sobrevive? Cara, sei lá. Ué, quanto a gente ganha do fundo partidário? 200 milhões de reais dividido por todos os partidos. Para com isso, 800. Por regra, e estão querendo flexibilizar essa regra, e já existe flexibilização em cima dessa regra, infelizmente, 20% dessa grana, desses 800 milhões de reais que são distribuídos entre os partidos, 20% dessa grana tem que ir para as atividades das fundações dos partidos. Então, por regra, todo partido tem que ter uma fundação. Eu posso citar alguns nomes aqui para vocês. Então, sei lá, o Instituto Teotônio Vilela do PSDB, a Fundação Ulisses Guimarães do PMDB, a Fundação Perseu Abramo do PT, a Fundação João Mangabeira do PSB, e o Espaço Cidadania e Democracia, Espaço Democrático do PSD, e assim por diante. O Instituto Liberdade e Cidadania do Democratas, e assim por diante. Né? A Fundação Milton Campos do Partido Progressista, enfim. Os partidos têm suas fundações. Então, vamos pensar em tese. Eu recebo fundo partidário. O fundo partidário é distribuído de acordo com as eleições para deputado federal. Toda vez que você vota para deputado federal, você está votando no candidato ou na candidata, ou na legenda. E ao votar no candidato ou na candidata, ou na legenda, você está associando o seu voto a um partido. Todo candidato ou candidata tem um partido. Você está associando o seu voto a um partido. E esse partido político, com base nessa votação, vai ter uma cota maior ou menor do fundo partidário, uma cota maior ou menor do horário de televisão para propaganda eleitoral gratuita e uma cota maior ou menor para o fundo eleitoral. Só que no fundo eleitoral também se calcula com base no Senado, um pedacinho do Senado. Mas o seu voto para deputado federal determina esses 3 recursos que partidos políticos recebem. Portanto, para além de toda a responsabilidade de um voto dado para deputado federal, ainda tem essas 3 responsabilidades que a gente precisa prestar muita atenção. Então, toda vez que você definir uma pessoa, você falar, putz, eu vou votar aqui, ó. Saiba que você está destinando dinheiro para o partido. R$8. Seu poder é de R$8 por ano. É legal pensar, fazer essa conta, né? Porque você tem cerca de 100 milhões de votos válidos para deputado federal em 2014. Não precisa dizer em quem, mas em 2014, você lembra se você votou numa pessoa para deputado federal? Eu votei numa pessoa. Vocês lembram? Não precisa dizer quem, definitivamente, ou se você votou numa legenda numa pessoa, certo? Então você pegou R$8 e deu para aquele partido, por ano, com base nesse fundo de 800 milhões. Ó, 100 milhões, 800 milhões. 800 milhões dividido por 100 milhões igual a 8. Então você distribuiu R$8. E quanto mais votos o seu partido teve, maior ele ficou com essa cota. Então cada eleitor, em tese, teve R$8 para dar.
E essa distribuição é feita proporcionalmente. Mas. Dinheiro público federal. Sim. Não, federal. Imposto de renda, dinheiro federal. Pega 800 milhões e destina aos partidos políticos. Além disso, sabe aquela multinha que você gosta de pagar, porque você gosta de ser rebelde, falar assim, não voto, não vou, não justifico, não faço nada, prefiro pagar essa porcaria desses R$3, R$5 que não vão me servir pra nada, e aí ironiza, e rebola, e fala, e acha que tá revolucionando, 100% dessa grana vai pros partidos. 100%. Essa é total, essa é a que eu mais gosto de falar, sabe? Porque é muito legal, né? Se acha pra cacete. Tô por fã, não brinco com esse negócio tal. Tá financiando o que você não gosta, bonito. Não, então. Já falo. Então, tinha até um cantor desse aí que resolveu, se afundou tanto artisticamente, resolveu virar celebridade dizendo que entende de política e não entende bosta nenhuma do que fala. É uma porcaria de uma pessoa, um ser humano degradante. Mas, enfim, desses cantores que pararam de cantar faz muito tempo e que perdeu espaço no mundo, resolveu aparecer na política do além. Sei lá, né? Não, e enche o saco só. Fica aparecendo aí como sensacionalista da vida e tal. Uma vez eu fui num programa que ele apresentava na TV e ele veio todo malandrão. Sei que, eu não voto mesmo, acho tudo isso uma grande porcaria, não sei o que. Ficou na minha orelha. Eu falei, pô, reveja isso. Assim. E eu vou mais. Eu sou tão rebelde, falando nesse termo, eu sou tão rebelde que eu prefiro pagar essa miséria dessa multa de merda do que não ter que ir me curvar, não sei o que falou, assim, encheu a boca pra falar. Eu falei, porra, sério mesmo? Sério? Cara, eu vou te dar uma notícia muito triste nesse seu discurso, porque o seu discurso é muito ruim. Pô, professor, tô aqui me abrindo, você tá me criticando? Não, eu só tô querendo melhorar seu discurso. Seu discurso é péssimo, você precisa melhorar. Você tem todo o direito de não ir. Mas sabe essa graninha que você fica dizendo que não precisa tal? 100% pros partidos políticos. Que é a coisa que, pelo visto, você mais odeia na vida. Não, é impossível. Eu falei, claro, é impossível. Eu vim aqui mentir pra você, porque a minha especialidade é mentir. Multa é 100% do fundo partidário. Vai distribuir. Pagou a multinha na Justiça Eleitoral, deposita na conta dos partidos políticos. Pode entrar no TSE, você vai ver isso aí. Tá lá, inclusive, tá separado. Dá até pra descobrir quanto foi. É que eu tô na cabeça com 2 números, então eu não tenho certeza se foi 41 milhões ou 71 milhões. Mas é uma grana dessa. É uma grana louca. Das nossas multas, mas também das multas que os próprios partidos pagam, que algumas empresas pagam. Então vai somando essa multarada toda relacionada ao universo político eleitoral, deposita tudo no fundo partidário. O fundo partidário é distribuído de acordo com a proporção do tamanho dos partidos políticos, da votação dos partidos políticos. Salvo engano da minha parte, é 95% proporcional à votação para deputado federal e 5% igual. Mas eu posso estar errado, tá? Tem que olhar a lei, tem que olhar a regra, eu não estou com ela de cabeça aqui. Acabei de escrever um livro sobre isso e esqueci o nome, esqueci a exata proporção, mas é proporcional. Certo? Agora, beleza. Então você pega esses 800 milhões e, por lei, 20% disso tem que ir para essas fundações que eu falei, portanto, 160 milhões. Agora, 160 milhões distribuído pelas 35 fundações. Então tem fundação que vai ter muito, tem fundação que vai ter pouquinho. Tem partido que recebe muita grana no fundo partidário, tem partido que recebe pouquinho. E aí, a partir disso, essas fundações, em tese, deveriam realizar atividades para formar os seus. Realizam muitas coisas, tem muita coisa. Olha, particularmente eu como docente, como professor, já participei, já dei aula, já ministrei curso, já dei palestra em fundação do PT, do PSDB, do Novo, do PSB, do Partido Progressista, do PRB acho que não. Eu tenho de cabeça esses 5. Esses 5 eu tenho certeza, que eu já falei, já prestei serviço, já dei palestra, já dei curso, etc. Esses 5 eu tenho certeza. Talvez tenha mais alguma coisa aí que eu não estou me lembrando e não estou me lembrando, se não é fazer questão de esquecer, porque eu não lembro mesmo. Mas, do DEM com certeza. E já fiz alguma coisa com o PPS, mas acho que o PPS estava na história, porque uma fundação pagou um curso e chamou uma galera do PPS. Mas, entre 6 e 7 partidos eu já prestei serviço. Tem muita coisa legal, tem muita coisa bem feita, tem muita coisa feita de forma correta.
Mas também tem muito partido que ignora isso, que finge que não é com ele, que não realiza nada, que forja curso. A Justiça Eleitoral tá de olho nisso, vai encher o saco com isso e vai ter partido chorando. Agora, e o cidadão? Que é a sua pergunta, quer dizer, tudo bem. Se o partido usa bem ou usa mal, se o partido deveria usar melhor, isso a gente tem que discutir, claro, e tem que formar melhor, claro, mas e o cidadão? Quando que a gente consegue fazer isso aqui para 148 milhões de pessoas? Não é daqui. Não é a partir, não é nessa sala, não é dessa escola, não é dessa casa, porque não dá, todo mundo é impossível. Né? Outro dia eu recebi aqui por uma entrevista, a gente tem um programa, a Escola do Parlamento tem um programa de TV aqui, eu recebi uma pessoa que veio aqui e disse o seguinte, um cara muito querido e tal, e eu meio que fiz a crítica no programa, portanto eu não vou adensar a crítica, eu não vou citar o nome do cara e adensar a crítica, porque seria muito incorreto da minha parte fazer isso. Mas a ideia do cara era assim, a gente fez uma pesquisa que descobriu que só 10% dos cidadãos de São Paulo disseram que foram à Câmara Municipal no último ano para reclamar de alguma coisa, para falar alguma coisa. Espera um pouquinho, você tá achando isso pouco? Pessoal do céu, cara. Tem 12 milhões de pessoas nessa cidade. Se por ano 1.200.000 pessoas vierem a essa casa, é muita gente, cara. A gente tem que dar salto desse tamanho de alegria se 1.200.000 pessoas vierem todos os anos nessa casa reclamarem de alguma coisa. É genial! É genial! Vamos parar com essa ideia de que 12 milhões de pessoas precisam vir à Câmara, porque se eu não estiver enganado em termos matemáticos, não cabe. Porque outro dia vieram 30 mil aí ao mesmo tempo para reclamar de Previdência de uma forma bem incisiva e óbvio que 30 mil não cabe ficar de fora. Fecharam a porta, ficaram putos, bateram na porta. Ué, mas não cabe. Não cabe, é matemática. Não cabe 30 mil pessoas aqui dentro. Não cabe 50 mil, não cabe 100 mil, não cabe 200 mil. Nunca vai caber 1.200.000, nunca vão caber 12 milhões. Não, mas é espaçadinho ao longo do ano. Duvido que caiba. Vai ter que fazer uma conta muito bem feita, vai ter que marcar a hora. Ó, hoje não é dia do senhor aqui, hoje é dia da outra pessoa lá, não sei o que. Não dá, cara, a conta não fecha. Mas o fato é, aonde isso aqui tem que estar? Puta, só tem um lugar pra isso aqui estar, cara. Não tem outro jeito, é na escola. É na escola. É impossível ter outro lugar para isso. Porque a escola do parlamento tem uma, a escola municipal tem 3.300. Então eu sei onde tem que estar isso. Eu sei que tem que estar nas escolas estaduais, eu sei que tem que estar nas escolas municipais. Eu sei que isso é um valor a ser disseminado na sociedade. Com um detalhe muito legal. E aí eu vou encerrar essa minha reflexão com mais duas coisinhas e a gente fecha o curso. Uma coisa muito legal, muito legal. O jovem quer. E as pesquisas mostram. Chega de fazer pesquisa perguntando se o jovem quer ou não quer política na tua vida. As pesquisas já estão aí e já mostraram. O jovem quer política na sua vida. E aí vai ficar uma dica para os governantes. A gente está falando entre nós aqui, tal, não sei o quê. Dica sim, né? Uma reflexão. Façam antes que alguém faça. E depois não vem reclamar que alguém está politizando os seus jovens. Primeiro que eles não são seus, né, governantes? Mas cuidado, porque se você não fizer da melhor forma possível, da forma mais responsável, da forma mais democrática, alguém vai fazer. E já está fazendo. Que bom que tem um monte de gente responsável fazendo. Eu me sinto extremamente responsável no que eu faço. Né? Modéstia à parte, eu me sinto bem responsável pelo que eu faço. Mas também vai ter gente por aí muito mais responsável que eu fazendo, mas também vai ter muita gente menos do que eu fazendo. Por que a gente não faz pelas vias oficiais? Tem que politizar. Ah, porque vai mudar tudo. Ah, porque... Porra, mas é óbvio que vai mudar tudo. Já está mudando. Cuidado, porque já está mudando. Eu já disse isso para vocês. Eu vou desde 2008 às periferias da cidade para dar aula de política. Em 2013, 2011 a gente intensificou isso violentamente. Desde então a gente só tem aumentado a quantidade de lugares que a gente vai. E quando a gente faz pesquisa comparando o que a gente colheu de informação e de opinião sobre política dos jovens de 2011 com as informações que a gente colheu em 2017, é um movimentozinho que vem vindo, e cara, é uma delícia descobrir, cara, que ou eu posso estar muito errado ou essa molecada da periferia vai
vai entender de política e vai chegar onde quer, cara, por meio da política. Quantitativamente, esses caras são a maioria. E isso é genial pra democracia, pô. Engaja a negritude? Legal, show, vou atrás de ver. Vamos atrás desses caras para trazer eles aqui no nosso programa de TV. Vamos bater papo com esses caras. Isso é muito legal. Então assim, tá acontecendo muita coisa, cara. É impressionante. Ontem eu fui dar aula na Oficina Municipal, que é uma ONG ali em Pinheiros também, que tem uns cursos geniais, muito legais de política e tal. E aí a gente tava falando de transparência, de educação política, e eu tava dialogando com um rapaz, com um menino, dizendo, cara, eu tô fazendo muita coisa, tem muita coisa de transparência e blá, 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 blá. Aí virou um senhor que tava na frente e falou assim, ou eu tô ficando velho, ou vocês estão viajando, porque não tem nada disso que vocês estão falando. Eu não seria tão deselegante assim, mas o senhor assumiu. O senhor ficou para trás. O senhor ficou. Não fiquem, gente. A idade não está no nosso RG, a idade está na nossa cabeça. Tem que olhar, cara, tem que ver o que está acontecendo, tem que perceber o que tem em volta. E para lidar com essas gerações mais novas, cada vez mais, se você cochilar, você fica para trás. E é muito bom ter contato com o moleque. Eu já contei a história do namorado da minha mãe, que deve ter 80 anos. Ex-namorado da minha mãe, né? Tem 80, minha mãe tem 73, ele deve ter uns 80. E eu adoro encontrar com esse cara. Adoro encontrar com esse cara. Um cara maravilhoso, um baita no advogado, uma cabeça, um professor, um monstro. Adoro esse cara, gosto muito dele. E toda vez que eu encontro com ele eu falo, cara, você é um dos caras mais jovens que eu conheço. E ele é um cara ultra lúcido, ele fala assim, e eu já te disse porque eu sou jovem desse jeito e você, pelo visto, entendeu e está fazendo. Eu tenho 80 anos e eu continuo dando aula para graduação. E eu continuo me misturando com a molecada no intervalo. E eu continuo batendo papo com esses caras. E eu continuo observando o que esses caras fazem, como esses caras pensam. É só desse jeito. Você não precisa ser igual, você não precisa aceitar tudo, você não precisa achar tudo bonito. Mas a gente tem que estar junto da molecada. E esse é o tesão de ir pra periferia da aula. Semana retrasada eu fui pra Taboão da Serra, uma turma sensacional, cara. Molecada numa escola pública do lado da Câmara Municipal, 80 e tantos moleques dentro do plenário lá da Câmara. Nossa, no intervalo, cara, uma alegria, uma conversa, uma coisa, umas ideias, tal, não sei o que. Pô, professor, não sei o que, tirar selfie, fazer assim, bora, velho, vamos. E é muito bom olhar, ver, perceber, sentir. É muito legal. Então, é por aí a história. É por aí a história. Poder Executivo estadual, governador e vice. Predominantemente educação, nos níveis mais complexos, ou nos níveis mais avançados, Fundamental 1, às vezes, Fundamental 2, uma parte, ensino médio praticamente todo, e alguns estados com universidades, e ensino técnico muito forte. Saúde, os níveis mais complexos, dificilmente você vai encontrar uma UBS estadual, mas você vai encontrar muito hospital estadual. Transporte intermunicipal, rodovias estaduais, questões relacionadas à água, rios, bacias, etc, 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 desde que dentro do estado. Segurança pública, aquela que a gente sente mais claramente, aquela que está mais perto. A Polícia Civil e a Polícia Militar são as duas grandes polícias desse país, nos estados. Por sinal, vai ter um evento aqui quarta-feira da semana que vem, que se vocês puderem estar, estejam, porque vai ser muito interessante. A Major Cláudia Moraes, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, é responsável por uma pesquisa anual chamada Dossiê Mulher. Vem tratar com a gente aqui os resultados do Dossiê Mulher do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro tem feito todos os anos desde 2006. Falando sobre violência contra a mulher e debatendo os dados e pensando os dados e tal. E a Major Cláudia, ela é fantástica, é uma pessoa maravilhosa, mestre em ciências sociais, está fazendo uma pós-graduação aqui em São Paulo de liderança e gestão pública. É uma pessoa de uma sensibilidade maravilhosa, uma pessoa que manja tudo, porque está nessa pesquisa desde o começo. E ela está indo aí para a sua 12ª edição, 11ª edição de pesquisa sobre a situação da violência contra a mulher no Rio de Janeiro. Infelizmente, essa edição mais recente, os dados pioraram, vinham caindo, deram uma piorada. E ela vai discutir com a gente aqui. Se inscrevam, as inscrições devem estar abertas, façam isso, porque acho que vai ser bem legal. E
Poder Executivo Federal, né? Presidente e vice, seus ministros, todas as suas questões, seus desafios. No mundo de desenhos em geral de políticas públicas, o Brasil centralizou demais política pública no plano federal. Tem alguns especialistas que acham isso fundamental, porque é onde está o dinheiro, e porque daí você tem um corpo técnico muito especializado para desenhar essas políticas públicas, mas eu particularmente tenho muita dificuldade em aceitar isso. Eu acho que o poder público brasileiro, federal, é muito centralizado, concentra muito poder, concentra muito dinheiro e está muito longe do cidadão. Eu acho que a gente precisa trazer a política para perto das pessoas. As pessoas precisam começar a tomar decisões mais perto delas, serem capacitadas para isso, treinadas para isso, para a gente pensar isso juntos. E depois tem o judiciário. E aí, sinceramente falando, eu vou ficar devendo, porque de judiciário eu não manjo muito. Justiça estadual e justiça federal, as esferas e as instâncias da justiça. Infelizmente a gente não vota. Eu não sei se seria interessante que votasse, mas a gente tem muito pouca interferência nisso. E eu acho que em algum momento da nossa história, e não vai demorar muito, a gente vai começar a pedir cabeça de magistrado e aí a coisa vai ficar tensa. Quando o Brasil fizer o primeiro impeachment de um ministro do STF, esse país vai pegar fogo. E acho que vai ser interessante e, na minha opinião, não demora mais de 10 anos. Isso é uma opinião, uma sensação de que esses caras estão exagerando, estão passando os limites, estão interpretando demais, estão criativos demais, estão legislando demais, estão judicializando demais. E vai chegar um momento em que a ficha vai cair e a gente vai começar a apertar. Quem processa o STF é o Senado. Cabe ao Senado tirar um ministro do STF do lugar, e eu estou achando que em algum momento a gente vai dar um aperto no Senado que não vai ter tamanho. Os senadores vão se assustar e os ministros vão se assustar mais ainda. Mas isso é só uma sensação. Na verdade, talvez tenha sido um sonho, alguma coisa que eu sonhei essa noite, tal, assim, mas é um sonho que me faz acordar motivado, porque precisa botar freio. Tá exageradamente fora da casinha. Né? Tá se achando demais, tá se achando a última bolacha do pacote. E tem que botar freio, tem que botar freio. Não tem 11 super-heróis ali. O STF não é a Liga da Justiça, não. Né? É a Liga dos questionamentos, é a Liga da corrupção também, é a Liga do questionamento, é a Liga dos erros, é a Liga da democracia, é a Liga que a gente tem que apontar o dedo e perguntar por que é desse jeito. Beleza? Satisfação imensa conhecer vocês. Mais uma vez, obrigado a Silvio e Hélio. Obrigado por me aguentarem, né? Pô, eu fiquei aqui sei lá quantas tardes com vocês, perturbando, enchendo o saco, torrando, tanto que um monte de gente não voltou. Mas obviamente que a gente tem que comemorar quem veio. Quem não voltou deve ter suas razões, mas a gente tem que agradecer quem veio. Abusem dessa escola no bom sentido. Aproveitem as coisas que a gente faz. A gente faz pensando nas pessoas. Não faz sentido fazer as coisas se vocês não estiverem aqui. Disseminem, divulguem, falem, contem. E passou a lista das pessoas que querem... Passou? Legal. E brecou o papel. Então, antes de saírem, por favor, então, se quiserem continuar no curso das visitas, coloquem um e-mail de forma bem legível e tal. E amanhã, pode ser amanhã, pessoal? Amanhã a gente consegue? Amanhã a gente manda um e-mail falando da programação direitinho. Aí vê com o Alex. E abusem desse livro que eu dei para vocês aí. Façam um bom uso dele. Né? E obrigado aí. Valeu. O comprovante do curso, ótimo. O ideal do comprovante do curso é ir por e-mail. Mas se você precisar do comprovante físico, passe na escola, não hoje, obviamente, a partir da semana que vem, passa na escola para pedir para imprimir. 10 dias? 10 dias para pedir para imprimir. Se não precisar impresso, a gente manda por e-mail, certo? Vai automático. Show. Vai por e-mail. PDFzinho. Valeu, querido. Obrigado, viu? Prazer. Obrigado. Umas?